Pronto, pessoal, como já tá na hora, né, já são 12h10, eu vou iniciar, tá bom? Vou fazer um pouquinho da revisão que eu falei, sobre o que eu falei na aula passada. Daniele, tu quer fazer a pergunta antes? Daniele? Oi. Quer A fazer a senhora pode pergunta? fazer a revisão, aí eu pergunto Tá. depois. Aí se tu colocar por escrito aí e eu não ver, porque às vezes eu tô escrevendo no quadro e acabo não vendo, aí tu fala, tá bom? Tá bom. Pronto, então vamos só fazer um pouquinho da revisão, só lembrar um pouquinho que a gente viu na aula passada, né? Pra quem não assistiu ao vivo ou pra quem ficou com alguma dúvida, como a Daniela ficou, ela vai já tirar a dúvida dela, né? Pra lembrar um pouquinho, pra gente continuar o conteúdo, certo? Então na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o sangue, composição do sangue. A gente viu que a composição do sangue ela é formada pelo plasma, né, que é a parte líquida do sangue, formado 90% de água e proteínas, e o restante tem proteínas. Que essas proteínas são de fundamental importância para o nosso desenvolvimento também, que podem ser até utilizadas para produzir medicamentos para as pessoas que necessitam dessas proteínas, como é o caso das pessoas que têm problema de coagulação sanguínea, que eu falei na aula passada. Além do plasma, a gente vai ter os elementos figurados, né? Que são as células. A gente vai ter os leucócitos, que são as células brancas, que são responsáveis pela nossa imunidade, né? A defesa do nosso organismo. Temos as plaquetas, que são aquelas que são responsáveis pela nossa coagulação. Então, quando a gente fala de coagulação sanguínea, além das 13 proteínas que ajudam nesse processo, a gente vai ter também as plaquetas, certo? E as hemácias, que são as responsáveis pelo transporte de oxigênio pelo corpo. Então, todo o oxigênio que a gente utiliza para todas as nossas atividades, eles são transportados pelo nosso corpo através do sangue, especificamente das hemácias, ok? Aí a gente começou a falar, aí eu disse para vocês que a gente ia falar do sistema sanguíneo, né? Lembrando que a gente vai ter 4 tipos de sangue: sangue A, B, AB e O. Então, quando a gente fala em sistema sanguíneo, a gente vai falar agora basicamente do plasma e das hemácias, certo? E o que é que a gente vai visualizar no plasma e nas hemácias? Antes de falar do plasma e das hemácias, só lembrando também que eu falei para vocês sobre os anticorpos e sobre os antígenos. Que o que é isso? Os anticorpos são as proteínas que vão defender o nosso organismo contra uma substância estranha, que essa substância estranha vai ser os antígenos, tá? Então, dentro do plasma e dentro das hemácias vão ter esses 2 tipos de componentes. Quando a gente fala em antígenos ou anticorpos, os anticorpos eles só vão agir no nosso corpo quando determinada substância estranha entra no nosso corpo. Então, entrou uma substância estranha no corpo, aí sim os anticorpos vão começar a trabalhar. Se não entrar nenhuma substância estranha, os anticorpos ficam lá quietinhos, paradinhos, não fazem nada até então. Só que no sangue é diferente. No sangue, a gente já nasce, né? Desde o momento que a gente sai lá do útero da nossa mãe, o nosso sangue já é composto por esses 2 elementos. Tanto tem anticorpo quanto tem antígeno, certo? Quais são esses anticorpos e quais são esses antígenos? Dentro das hemácias, deixa eu só pegar o pincel aqui. Dentro das hemácias, a gente vai ter o que chama de antígeno. Que antígeno é aquela coisa estranha, na verdade, para o nosso corpo. A gente tem 2 tipos de antígenos, que eu falei na aula passada. O aglutinogênio A, que eu estou representando aqui com um círculozinho. Foi o círculo que eu coloquei na aula passada ou foi ao contrário? Nem lembro. Quem lembra? Se não foi, vai ser. Foi. Deve ter sido, né? Deve ter sido. Pronto. Foi o círculo. E o triângulozinho amarelo aqui vai ser o aglutinogênio B. Então, isso aqui são os antígenos que está presente nas hemácias. Certo? Então, tá dando para vocês visualizarem o quadro? Tá, não ouvi não. A imagem tá um pouco ruim. No meu. Não sei nem dos E outros. os outros? Se eu fechar aqui a janela, deixa eu ver aqui se fica... Tá claro demais. Deixa eu fechar aqui, peraí, viu? Melhorou
Mudou? Ou a mesma coisa? Mesma coisa, mas não dá pra ver. Se eu apagar a luz, ela vai ficar tudo escuro, né? Copiou, né? Pronto, agora Pera dá aí. pra ver tudo. Deixa eu só apagar a luz e abrir a janela pra ver a diferença. E aí? Mesma coisa? Eu acho que tá melhor. Tá melhor? Tá melhorzinho. Melhor pro Dá você. pra Não, sim, né? entender. Mas dá Tá pra um pouco vocês entenderem, embaçado. né? Dá. Vou Então dar um vamos zoom lá. aqui na tela. Então, o aglutinogênio A e o aglutinogênio B são os antígenos que estão presentes nas hemácias. E é exatamente através desses antígenos que a gente vai classificar o tipo de sangue, tá? Como a gente vai ter o aglutinogênio A e B, isso vai caracterizar o sangue, que pode ser tipo A, tipo B, tipo AB ou tipo O. Lembrando que o O também ele pode ser chamado como zero, né? Zero porque não tem nada nas hemácias, como a gente viu na aula passada. Então vamos só lembrar aqui, ó. Coloquei aqui na parede para o quadro ficar mais livre. Essa hemácia aqui que tem o aglutinogênio A, ela vai ser que tipo de sangue? Essa aqui, ó. Só tem aglutinogênio A, então caracteriza o sangue. B. Oi? B. Não, se ela tem o aglutinogênio A, então caracteriza o sangue Ela vai ser A, certo? A. Se na hemácia eu tenho Ela vai ter. aglutinogênio A, se no hemácia eu tenho É o os anticorpos delas que vão aglutinogênio ser A. anti-B. Então esse sangue vai ser tipo A, certo? Se na hemácia eu tenho o aglutinogênio B, então o sangue vai ser o quê? B. Tipo B, certo? Tem o aglutinogênio A, então sangue tipo A. Tem o aglutinogênio B, então sangue tipo B. Se eu tiver os dois, tanto A quanto B, aí vai ser o quê? Se eu tiver o aglutinogênio A e B, aí eu tenho sangue tipo A, B, certo? E se eu não tiver nada na hemácia não tem nada. Então, tem nenhum aglutinogênio. Então vai ser o sangue tipo O. Tá? Isso tudo eu falei na aula passada, só relembrando. Então, se na hemácia eu tenho só aglutinogênio A, eu vou ter sangue tipo A. Se na hemácia eu tenho só aglutinogênio B, vou ter sangue tipo B. Se eu tenho os dois tipos, tanto A quanto B, aí eu vou ter sangue A, B. Se na hemácia eu não tenho nada, tem nada na hemácia, eu vou ter sangue tipo O. Certo? Lembraram isso? Tem que lembrar, porque o que eu vou explicar agora, vocês têm que ter lembrado disso aqui, senão vocês não vão entender. Alguma dúvida? Daniela, qual a pergunta? É porque no vídeo a senhora falou que no caso de que o AB é receptor universal, né? Ah, E quando a pessoa recebe o sangue, recebe também os anticorpos que vem nele, né? sim. Então, como o AB ele é receptor universal, se ele não pode receber, se ele não tem os anticorpos. Pronto, eu vou começar a falar disso agora. Boa pergunta, tá? Eu vou começar a explicar exatamente isso agora. Tá bom? Aí se você não entender, você me pergunta de novo. Mas é isso que eu vou começar a falar agora. Certo? Tá certo. Eu quero só saber se até aí vocês têm alguma dúvida. Até esse ponto aí, alguma dúvida? Não. Não. Então, se o sangue na hemácia tem aglutinogênio A, qual é o tipo de sangue? A. A. Se na hemácia tem aglutinogênio B, qual é o tipo de sangue? B. B. Se tem os dois tipos, tanto A quanto B, qual é o tipo de sangue? A, B. AB. Se não tem nada, aí vai ser qual sangue? Ó. Zero. O. E pode ser zero também. Tá? Então deixa eu só apagar aqui pra eu falar dos... Deixa eu ver onde foi que eu botei o apagador. Peraí. Pronto, eu falei da hemácia. Tá? Agora eu vou falar só do plasma, pra vocês relembrarem o que é que tem no plasma. Então deixa eu apagar aqui. Coloquei aqui, deixar essa parte e colocar no plasma. Aí no plasma, dentro do plasma,
Lembrando que dentro da hemácia a gente vai ter os antígenos, que os antígenos é considerado uma coisa estranha para o nosso corpo, certo? E dentro do plasma a gente vai ter os anticorpos, que os anticorpos é o que vão fazer a defesa. Anticorpos. Que também existe dois tipos de anticorpos que está presente no plasma. Eu vou ter o que é chamado de anti-A. Deixa eu ver aqui. A Karine entrou. Boa tarde, Karine. Vou só anotar o nome de Karine aqui, senão depois eu esqueço. Então, no plasma a gente vai ter os anticorpos chamados de anti-A e anti-B. Pessoal, quando eu falo assim, anti, vocês lembram de quê? Anti, vocês lembram de alguma coisa? Quando eu digo assim, eu sou anti-flamenguista, pior que eu sou mesmo. Eu sou o quê? A favor ou contra? Contra. Contra. Totalmente também contra. entrou, deixa eu só anotar o nome dele. Giovana tá entrando também. Entrou, Giovana? Pronto, que eu não vi notando aqui. Então, quando eu falo de anti, eu sou contra alguma coisa, não é isso? Então, quando eu coloco anti-A, isso quer dizer... Boa tarde, Karine. Isso quer dizer que eu sou contra alguma coisa. Anti-B, também sou contra alguma coisa. Você é contra quê? O anti-A é contra o aglutinogênio A, certo? E o anti-B é contra o aglutinogênio B. Deu para entender isso? Porque isso é muito importante para a gente entender essa questão da doação, que é a pergunta que o Daniel fez, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, quando eu falo de anti-A, o anti-A é contra o aglutinogênio A. Professora, Diz. Quem foi que falou? tem como repetir porque foi eu, Fernanda. Tem Eu como quem? repetir porque tá travando. Luísa Fernanda, que está falando? É. Oi? É porque tá travando. Pronto, vou repetir. Quando eu falo de anti, tá? Só olhando aqui pro quadro. Quando eu falo de anti, eu tô dizendo que esse anti é contra algo, né? Contra alguma coisa. Então, quando eu digo que no plasma eu tenho o anti-A, esse anticorpo chamado de anti-A que está presente no plasma, ele vai ser contra o aglutinogênio que está lá na hemácia, que no caso é o aglutinogênio A. Quando eu falo do anti-B, eu vou ter... Deixa eu só anotar aqui o nome de Natanael, que ele entrou aí, tá bem? Quando eu falo de anti-B, então eu vou ter a presença do anticorpo no plasma, que é contra o aglutinogênio B, que está lá na hemácia, tá? Então, só lembrando que, lembra que eu falei também na aula passada, que para que o anticorpo funcione, para que ele consiga realmente ir trabalhar da forma correta, ele precisa se encaixar perfeitamente no seu antígeno. Deixa eu só pegar um aqui para lembrar vocês, peraí, viu? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o aglutinogênio B, né, que é o triângulo. E tenho aqui, ó, um anticorpo. Quando esse anticorpo se encaixa perfeitamente no seu antígeno, né, a gente tem um encaixe perfeito aqui. Então, dessa forma, é que o anticorpo realmente consegue trabalhar. Se esse anticorpo fosse combater, por exemplo, o círculozinho, deixa eu pegar aqui o círculo, fosse combater o círculo, o encaixe não seria perfeito, certo? Então, se o encaixe não é perfeito, o anticorpo não funciona. Para que o anticorpo funcione, ele tem que fazer o encaixe. Então, preste atenção. Se eu estou fazendo um encaixe aqui perfeito e eu sei que o triângulozinho amarelo é o aglutinogênio B. Se acontecer o encaixe, então quem é esse anticorpo? É o anti-A ou o anti-B? Lembrando que o anti é contra o aglutinogênio. Quem é contra o aglutinogênio B? É o antígeno
O anti-A. É o anticorpo. A. Não. Presta O atenção. anticorpo A. Quem é contra o ó, olha aqui, voltando aqui pro quadro. Anti-A é contra o aglutinogênio A. Anti-B é contra o aglutinogênio B. Quando eu digo contra, é porque ele quer combater esse antígeno. Como é que ele combate? Com encaixe. Então esse quer combater esse, certo? Se esse quer combater esse, encaixou perfeitamente, então ele está Tá, conseguindo BB. combater. Os dois B. E esse é o aglutinogênio B, então esse é o quê? Anti-A ou anti-B? O anti-B. Anti-B, B. exatamente, certo? Então o anti-B é quando vai conseguir combater o aglutinogênio B. Aí se eu pegar o círculozinho, né, e colocar o... Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Pronto. Pegar o círculozinho, né, que é o aglutinogênio A, e colocar esse aqui que encaixa. Aí esse vai ser quem? A. Aglutinogênio A, anti-A. Então no plasma vai estar presente esses dois tipos de antígenos. Tá? Vamos só lembrar aqui quem é que vai estar em cada tipo de sangue. O sangue tipo A, que é o que tem o aglutinogênio A, vai ter qual tipo de anticorpo? Vai ter o anticorpo, aqui está se encaixando ou não, pessoal? Ó, aqui está o formato do triângulo, não sei se vocês estão vendo, mas aqui está o formato do triângulo e a gente tem o círculo. Por que a gente não pegou o círculo, né, o que tem o formato do círculo e colocou nesse? Porque se encaixar vai acontecer o quê? O anticorpo vai estar conseguindo combater o antígeno e a gente não quer isso no nosso sangue. Porque se isso acontecer, vai ter o processo de aglutinação, que eu falei para vocês na aula passada. Que essa aglutinação pode formar vários coágulos de sangue, e esses coágulos vão entupir as veias ou artérias em uma determinada parte do nosso corpo, podendo causar problemas sérios e levar até a morte, certo? Então o encaixe não pode acontecer no nosso sangue. Se não pode acontecer, eu tenho aglutinogênio A aqui, quem é que eu preciso para ter no plasma? Um diferente dele, que no caso vai ser quem? Anti-B. Anti-B. Certo? No sangue tipo B, tem o aglutinogênio B, quem é que vai estar no plasma? Um que é diferente dele, então vai estar o anti-A. Certo? No sangue tipo AB, eu não tenho nenhum dos dois anticorpos. Por que eu não tenho nenhum dos dois? Porque se eu tiver qualquer um deles, se eu tiver esse aqui que é o anti-B, vai se encaixar aqui e vai acontecer aglutinação. Se eu tiver o A, vai se encaixar no círculo, também vai acontecer aglutinação. E não pode acontecer, por isso que o A não tem nem nada no plasma, ele não tem nenhum anticorpo no plasma. Ok? Dúvidas? Lembrando que isso eu falei tudo na aula passada, eu estou só revisando. E o sangue tipo O, que não tem nada na hemácia, se não tem nada na hemácia, então ele pode receber qualquer tipo de anticorpo, porque não tem a quem se ligar. Então ele vai ter o quê? Os dois tipos de antígenos. Isso vocês têm que lembrar para entender agora a questão da transfusão sanguínea, que é o que eu vou explicar agora. Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso prosseguir? Todo mundo se calou, então ninguém dúvida, né? Quem cala, consente. Então vamos lá. Vamos para a questão das doações, certo? Vou apagar aqui. Vamos analisar. Deixa eu só fazer uma correção que eu fiz na aula passada, que eu disse na aula passada. E quando eu fui assistir o vídeo para postar lá pro Ei, professora. Oi. Pode falar. Professor, Diz. Diz. Oi. a senhora tá gravando a aula? Tô. A senhora tá gravando a aula? Tô. Por quê? A senhora tá gravando a aula? Estou. Ah, tá bom, porque tá travando demais. Porque tá travando demais, aí eu vou olhar depois. Tá travando só pra ela ou pra todo mundo? Tá travando. Pra mim também. Tá travando? Mas dá pra... Tá. Não, É porque a internet hoje não atrapalha tá muito ruim. não.
A internet que tá toda. A internet tá ruim, pessoal, tá ruim desde de manhã. Meus filhos também estão tendo aula por esse aplicativo e de manhã realmente tava só travando também pra eles. Mas eu tô gravando, vamos tentar aí ver o que dá pra vocês verem agora. E eu tô gravando e vou deixar lá, tá bom? Pra vocês verem depois. Vamos ver o que dá pra vocês acompanharem Tá bom. agora. Porque aí vocês participando é muito mais interessante. Não tem nem graça eu estar gravando sozinha. Porque não tem ninguém perguntando nada. Ninguém perguntando nada, né? Mas vamos lá. Qualquer coisa vocês pedem pra eu repetir de novo que eu repito, tá bom? Ó, como é a doação? Eu vou começar fazendo a questão... Sim, o que eu ia falar. A questão da correção em relação ao que eu disse na aula passada. Que eu não percebi nem que eu tinha errado, eu só percebi quando eu fui assistir o vídeo novamente. Quando eu coloquei o vídeo pra postar, né? Eu fui assistir de novo e vi que estava errado. Eu disse pra vocês que na doação de sangue a gente vai observar o quê? A gente observa o plasma do doador e as hemácias do receptor. Na verdade é o contrário, tá? Eu vou explicar aqui bem direitinho pra vocês entenderem. Então deixa eu só anotar isso primeiro. Quando vai ocorrer uma transfusão de sangue, pessoal, a gente necessita saber o tipo de sangue para que não ocorra nenhuma transfusão de sangue de forma errada. Porque pode acontecer o processo da aglutinação e tudo que eu já falei para vocês, né? Que essa pessoa pode chegar a morrer se receber um sangue que não é compatível com o seu, tá? Então, como é que a gente vai saber se há essa compatibilidade ou não? Então, quando a gente vai fazer uma doação de sangue, a gente observa o seguinte. As hemácias, deixa eu usar só o pincel azul que isso ficou muito claro. As hemácias do doador e o plasma hemácias do doador e o plasma do receptor. Então, como é que acontece? Eu, que tenho sangue tipo A, eu vou doar sangue para alguém, tá? Então, o que é que vai ser observado no meu sangue que vai ser doado para alguma pessoa? Vai ser observar as hemácias, certo? Então, no meu sangue eles vão observar só o que é que tem na minha hemácia. Como eu sou sangue tipo A, o que é que vai ter na minha hemácia? O aglutinogênio A. Para a pessoa que vai receber meu sangue, o que é que vão observar na pessoa que vai receber meu sangue? O que é que tem lá no plasma dele? Então, se, por exemplo, a pessoa que for receber meu sangue for uma pessoa do sangue tipo B, o que é que vai ser observado no sangue dessa pessoa? O que tem no plasma, que no caso é aqui o anti-A, certo? Então, se eu que sou sangue tipo A, vou doar... Vitória Martins. Quem é Vitória? Eu não lembro, não. Se eu que sou sangue tipo A, vou doar para uma pessoa tipo B, o que é que pode acontecer? Então, meu sangue que é tipo A, vai estar nas minhas hemácias os aglutinogênios, né? Que são os círculozinhos azuis. Quando meu sangue que tem isso aqui vai ser doado para uma pessoa que tem o anti-A, né? No plasma, o que é que vai acontecer? Encaixa, né? Se encaixar, pode acontecer o encaixe, vai ser bom pra gente ou vai ser ruim? Vai ser ruim, porque se encaixar vai acontecer a aglutinação que pode levar à morte. Então, uma pessoa que tem sangue tipo A não pode doar para uma pessoa que é do tipo B. Então, vamos só anotar aqui. Vocês fizeram a pesquisa que eu falei na aula passada? Vocês pesquisaram quem pode doar para quem? Eu pesquisei. Então vamos aqui, ó. O A. O A vai doar pra quem? Deixa eu só fazer um quadrinho aqui. Doa e recebe. Então vamos analisar o sangue tipo A pra quem que ele pode doar. Todo sangue que é igual pode doar pra outro. Então se eu sou A, outra pessoa que é A também pode receber o meu sangue, né?
Então, se eu sou A, eu posso doar para A. Se eu sou B, eu posso doar para B. Se eu sou AB, eu posso doar para B. Se eu sou O, eu posso doar para O. Então, o A ele pode doar para outro que também é A. Não é o mesmo sangue, tá? Não é tudo igual? Então, não há problema, né? Mesmo sangue. Lembrando que eu estou falando aqui do tipo sanguíneo. Não estou falando do fator RH, que já é diferente. Tá? A gente vai falar depois. Fator RH é positivo ou negativo. Não estou falando disso ainda. Ok? Só depois que a gente vai falar. Mas sangue tipo A doa para uma pessoa que é A. O A pode doar para o B, como eu já falei aqui. Não, né? Porque se o A doar para o B, as hemáciazinhas do A vai se juntar com o anticorpo que está no B. E não pode. Se o A doar para AB, o que é que acontece? Tem algum problema se o A doar para B? Tem alguma coisa no plasma? Tem anticorpo no plasma? Não tem nenhum anticorpo no plasma. Lembrando que anticorpo é substância preta. Então, se o plasma do sangue AB não tem nenhum anticorpo, então ele pode receber tranquilamente, porque ele recebendo as hemácias que tem o aglutinogênio A, não vai ter nenhum problema, porque não tem nenhum anticorpo que possa combater ele. Então, o sangue tipo A também vai doar para o AB. Certo? O sangue tipo A pode doar para o O. Se eu doar sangue que tem os círculozinhos, se eu tirar o sangue que tem tipo A, né, que tem o aglutinogênio A, e for doar para o sangue tipo B, o que é que vai acontecer? Como o sangue, ou tipo B não, desculpa, tipo O. Como o sangue tipo O, ele tem os dois aglutinogênios, então ele não vai receber sangue de ninguém. Por quê? Se ele receber de A, ocorre aqui a junção, né? Com esse anticorpo. Se ele receber de B, que é o triângulo, aí vai acontecer a junção com outro anticorpo. Então ele não pode receber de ninguém. Se ele receber, ele vai ter problemas no sangue, né? Da aglutinação. Então o A só pode doar para A e para AB. Alguma dúvida? Vocês entenderam? Alguma pergunta? Ninguém? Vamos para o sangue tipo B. O sangue tipo B vai doar para outro B também. Pode doar para A. Mesma coisa. Se o sangue tipo B, que tem um triângulo, né? Se eu tirar, deixa eu pegar um triângulo que já está tirado. O sangue tipo B, que tem um triângulo, se ele doar para o sangue tipo A, vai acontecer o quê? O encaixe. Vai acontecer o encaixe. Se encaixar, não pode acontecer, porque tem risco de morte. Então, o A não pode doar para... Desculpa, o B não pode doar para A. O B pode doar para B. De novo, pode, porque o AB não tem nenhum anticorpo no plasma. Então, ele pode receber sangue de qualquer pessoa. Então, também pode receber, pode doar para B. Vamos ver o sangue AB. O sangue AB vai doar para ele mesmo, né? Para AB. E vai doar para quem mais? Ele pode doar para o sangue A. Não pode, porque o sangue AB tem os dois aglutinogênios, tanto o círculo como o triângulo. Se ele doar para o que tem A, vai se juntar com esse anticorpo aqui. Se ele doar para o B, também se junta com esse anticorpo. E se doar para o O, se junta com os dois. Então, o AB só pode doar sangue para ele mesmo, para mais ninguém. Nenhum outro tipo de sangue o AB pode doar. Então, o AB não recebe aliás, os outros tipos de sangue não recebem de AB de forma nenhuma. Tá? Só recebe dele mesmo. Agora vamos olhar o O. O O, como eu disse na aula passada, ele é chamado de doador universal. Por que ele é chamado de doador universal? Porque ele pode doar para todos os tipos de sangue. Ele pode doar para o sangue A, para o AB, B e para ele mesmo. Por que ele pode doar para qualquer um deles? Vamos só observar. O que é que tem na hemácia do sangue tipo O? Tem nada. Oi, meu amor. Vem cá. Vem cá, a mãe tá trabalhando, vem aqui. O que foi?
Pode mexer não nas coisas da mamãe, tá bom? Vai ficar lá com a Lelê. Ó, olha ali, ó. Deu aí pra todo mundo, ó. Eita, acabei de acordar. Tô morrendo de preguiça. Vale, leva ele. Deixa aí a porta. Gente, ao vivo é assim mesmo, viu? Tem os erros. Ó, vamos lá. Então o O, como o O não tem nada na hemácia, né? Então, as pessoas que receberem de O não vão ter problema nenhum. Então esse sangue aqui não tem nada na hemácia. Se ele for doar para A, não vai ter problema nenhum, porque na hemácia do O não tem nada. Se ele for doar para B, também não tem problema nenhum, porque nas hemácias do O não tem nada. E, consequentemente, para o AB. Se ele doar, também não tem problema nenhum, porque não tem nada. Então, o O ele vai doar para todos os tipos de sangue. Alguma pergunta até aí? Deixa eu ver se vocês botaram perguntas aqui, eu não vi. Eu doida pra ver o filho dela e começa a travar. Ai, vocês são demais. Tá muito embaçado, tá mesmo. Tá ruim assim. Tá ruim assim? Será que tá possível? Eu tô falando à toa aqui, vocês não estão entendendo nada. Está um pouco. Ó, Luísa Fernandes disse, tá um pouco. Tá muito embaçado. Aí Pedro disse, dá pra entender. Entendendo? Eu tô, só não tô vendo. Legal, viu? Mas vamos, é assim mesmo, né? É o que a gente tem. Tá péssima a imagem, mas dá pra entender o que a senhora tá falando, dá pra escutar. Bom, se vocês estiverem entendendo pelo menos o que eu tô falando, depois vocês tentar assistir de novo. Pois é, logo na minha aula eu também acho. Ó, deixa eu só dizer uma coisa. Quando vocês forem assistir o vídeo, se é que vocês estão me escutando direito, mas ontem... Foi ontem, Karine, ou foi hoje? Dá pra fazer vários memes, obrigada. Faz aí, Larissa, os memes. Ei, pra gente pelo menos se divertir, né, com essa situação toda. Sim, mas como eu ia dizendo, quando vocês forem assistir o vídeo, o que é que vocês vão observar, né? Eu tô gravando, mas quando vocês forem assistir, vocês vão observar que quando vocês tiverem... Pronto, depois eu quero ver um monte de print. Então, na hora de doar tem que ser o tipo... Pedro, eu vou já falar disso, tá bom? Tem que ser os dois tipos. Já caiu minha massa ali, mas vou ajeitar. Deixa eu só concluir esse negócio do vídeo que eu ia falar, esqueci e me perdi aqui. Ó, quando vocês forem assistir, se vocês forem assistir de novo o vídeo, tá? Que eu tô gravando. Vocês vão ver que o quadro, ele vai ficar ao contrário. As palavras estão tudo ao contrário. Por quê? Deixa eu só anotar o nome aqui de Tainara que entrou. Porque eu tô usando o computador, né, o programinha do computador para gravar. E aí o computador é com a câmera, né, de frente, né, a câmera da frente. Então quando eu gravo com a câmera da frente, fica ao contrário as letras. Por exemplo, aqui eu tô vendo... Coloquei, Giovana. Aqui eu tô vendo a imagem no meu computador, aí fica ao contrário. É como se eu estivesse escrevendo ao contrário. Mas dá pra vocês entenderem. E se por acaso o vídeo ficar muito ruim ou travando algum tipo desse tipo de coisa, eu posso fazer depois gravar com... Coloquei também. William, coloquei teu nome. Eu posso gravar também naquela forma que eu fiz no início, né? Os slides e eu só explicando, tá bom? Se ficar muito ruim, se ficar difícil pra vocês entenderem, eu posso gravar dessa forma depois. Vocês só me dizem se eu preciso gravar assim também, que aí eu gravo. Mas depois no final eu vou assistir e vou ver se ficou travando ou não, tá bom? Mas vamos lá. Vocês entenderam quem é que doa pra quem? Sangue tipo A, ele só pode doar para outra pessoa que é A ou para uma pessoa que é AB. Por quê? Porque eu vou observar a hemácia do A com o plasma de quem vai receber. O A tem na hemácia o aglutinogênio A e o sangue AB que caiu ali, deixa eu ajeitar. E o sangue AB não vai ter nada no plasma. Se ele não tem nada no plasma, então ele pode receber qualquer tipo de sangue. Por isso, Daniele,
que o sangue AB é chamado de receptor universal. Vocês estão vendo aqui que o AB está em todos, ó. AB recebe de A, AB recebe de B, AB também recebe de AB e AB recebe de O. Então ele vai receber de todos os tipos de sangue. Se ele está recebendo de todos, ele vai ser receptor universal. Tá, Daniela? Acho que essa foi a pergunta que tu fez, né? Tu entendeu? Tem alguma dúvida? Entendeu? Muito bem. Então, o B também só vai poder doar para B ou para B, porque o B no plasma tem um aglutinogênio B, então ele não pode doar para ninguém que tenha... Quem é Vitória? Vitória Matias, já fez a chamada? Fiz. Quem é Vitória? Me diz aí quem é tu, de qual sala, que eu não lembro não. Me desculpa aí, mas não lembro de todo mundo não. Terceiro C. Pronto, vou colocar aqui. Ela é do terceiro C. Vou colocar aqui, viu? É porque eu não lembrava, desculpa. Não lembro o nome de todo mundo ainda não. E o AB só pode doar para ele mesmo, porque na hemácia ele tem os dois tipos de aglutinogênio. Então, se ele tem os dois tipos de aglutinogênio, qualquer outro sangue que vai receber dele, pode acontecer a aglutinação. E o O, como não tem nada na hemácia, né, que é aquela vermelhinha ali, sem nada, sem nenhum aglutinogênio, pode doar para qualquer um, sem problema, porque a hemácia não vai ter nenhum problema com os anticorpos que não vão ter junção de forma nenhuma, já que ele não tem nada na hemácia. Agora vamos ver quem é que recebe o sangue tipo A. Pra comer pipoca com leite condensado por cima? Não, meu amor. Mas deixa. Só essa vez. Bem pouquinho. Ah, você não queria ver, meu filho? Aqui, ó, aqui é o outro, viu? O que veio foi o mais novo, esse aqui é o do meio. Esse é o nosso ajudante, é a professora? É, esse mesmo. Esse é o perguntador. Por que tu pegou meus livros? Um de história e de biologia. E esse nível teu de biologia? Uhum. É? Vai. Só um Eu pouquinho. te dou um texto. Tá bom, só um pouquinho, vai. Que pena que não tem como arrochar a bochecha dele. Começar com Só um pouquinho, vai. Cuida, deixa eu continuar aqui. Então vamos ver quem é que recebe, né? O A, né? O A recebe sangue dele mesmo, como a gente já viu. Então, eu que sou tipo A, eu posso receber de quem? De A, né? De outra pessoa que é A. Eu posso receber de B, não posso receber de B, porque se eu receber de B, vai acontecer aglutinação, então não recebe de B. Posso receber de AB, o AB tá teimoso aqui, são voando. Posso receber de AB, não posso também, porque AB tem os dois aglutinogênios, né? Então, se eu receber de AB, vai ter aglutinação com o meu anticorpo, também não posso. Então, eu vou receber de quem? Só de O. Então, eu que sou sangue tipo A, eu sou tipo A, eu só posso receber sangue de outra pessoa que tem o sangue A ou uma pessoa que tem sangue O. Aqui é a mesma coisa com B, vai receber dele mesmo, não pode receber de A, porque se receber de A vai aglutinar, não pode receber de AB pelo mesmo motivo, vai aglutinar com os anticorpos, então também só vai receber de O. AB, doa para AB, só pode receber de AB. AB só pode receber dele mesmo. E o O também só pode receber dele. O O tem os dois tipos de anticorpos. Se ele for receber sangue tipo AB, por exemplo, vai se juntar com os dois anticorpos, com os dois antígenos, tanto com círculo quanto com triângulo. Então não pode receber de AB. Se o O receber de A, vai se juntar, um dos anticorpos dele vai se juntar com o círculozinho. Se receber de B, um dos anticorpos dele também vai se juntar com o triângulo. Então o O não recebe de ninguém, a não ser dele mesmo, que é um sangue igual. Então o O é o tipo de sangue que é chamado de doador universal. E o AB é o que é chamado de receptor universal. O O doa para todos, mas só recebe dele. E o AB recebe de todos eles, mas só doa para ele mesmo, certo? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. O O positivo só pode receber de O positivo, certo? Certo, Laís. Em relação ao positivo e negativo, como o Pedro já perguntou também, a gente vai falar disso posteriormente, tá? Eu quero falar primeiro só da questão dos tipos sanguíneos, para não misturar muito, porque a gente vai ter que ver também o que aqui na hemácia, do positivo, o que aqui não tem, do negativo, então também para não misturar eu estou fazendo separado.
Mas é isso mesmo, o positivo só doa para positivo, não pode doar para negativo, tá? Adiantando para vocês. Então, por exemplo, o A, que está doando para A, ele só pode doar se for o A positivo, se for A negativo já não acontece. Então tem uma série de coisinhas ainda que a gente vai ver. Mas essa partezinha aí, vocês entenderam? Ah, o AB aqui, ó, coloquei errado. Vocês nem me corrigem. Ia ficar outra coisa errada de novo. Deixa eu só apagar aqui. O AB ele é o receptor universal, então ele vai receber sangue de todos. Ele só doa pra ele, mas ele recebe de todos. Ele é o receptor. Recebe de todos, o tipo. Alguma dúvida nessa parte? Tá muito ruim ainda? Ó, Bárbara, tu tá aí, eu nem coloquei teu nome, vou colocar agora, viu? Bárbara, a Bárbara tá perguntando, o O só recebe dele, mas doa pra todos. Isso mesmo, o O só... As pessoas que são sangue tipo O, elas podem doar pra qualquer pessoa. Então eu sou A, posso receber de O. Mas quem é O só recebe de O, não pode receber de qualquer outro tipo. Então, por exemplo, quando as pessoas que são sangue tipo O vão para o Hemócio para fazer a doação de sangue, lá no Hemócio eles ficam muito felizes. Por quê? Porque o O é um bombril, né? Dá para você colocar em todo canto, de todas as maneiras. Então, qualquer pessoa que estiver precisando de sangue, seja qual tipo de sangue, tendo o O lá no Hemócio, pronto, já é o suficiente para acontecer essa doação. Lembrando, né, ainda que tem a questão do positivo e negativo que a gente vai ver. Mas o O doa para todos. E muita gente pergunta, quando eu estou explicando, né? Muita gente pergunta, professora, então o O é o sangue mais raro? Não, tá? Não é o sangue mais raro como muitas pessoas acham. O mais raro, eu não lembro que eu vi uma vez uma reportagem não, um artigo que tinha falando a porcentagem que tinha de cada tipo de sangue no mundo, né? Mas eu não lembro, assim, os números exatos. Mas eu lembro que o AB é o que tem menos. Então, as pessoas, o sangue tipo AB é o tipo de sangue que tem menos por cento de pessoas têm esse tipo de sangue, tá? Então, não é o O que é o mais raro, como muitos pensam. O O, por ser aquele sangue que só recebe dele mesmo, as pessoas acham que é mais difícil de encontrar, mas na verdade não é. O mais difícil de encontrar é o sangue AB. Então, as pessoas que são AB... elas podem receber de qualquer um, ainda bem, né? Mas o AB só vai doar para ele mesmo. Mas as pessoas que são AB é mais raro. Lembra que eu falei o ano passado que teve aquele projeto na escola, né? Que teve o teste para saber o tipo de sangue? Então, da maioria das pessoas que fizeram, eu não lembro a quantidade. Mas eu acho que só tiveram 2 pessoas que tiveram sangue AB. O resto foi tudo A, B, O. Mais ou menos realmente foi AB. Então, que existe menos realmente é o sangue AB. Alguma dúvida aí para eu ir para os cruzamentos, se é que vocês vão conseguir me entender? Tá muito ruim ainda, tá muito embaçado. Tá travando muito aí, digam alguma coisa. Tá melhor? Está bem melhor? Que bom! Vamos falar dos cruzamentos agora. Pronto. Eu acho Diz, que Fernanda. só fica bom quando a senhora tá longe e fica travando. Quando eu tô perto fica melhor, É. Eita, e como é que eu vou explicar os cruzamentos mais longe? Eu vou botar o computador bem Mas acho pertinho. que é. Oi? Deve ser só no meu celular que tá assim, não sei nos outros. Ai, mas se tá melhor, vamos ver como é que fica agora, os cruzamentos. Tem certeza que vocês não tem nenhuma dúvida em relação aí, quem doa, quem recebe? Não? Ninguém falou nada, então é porque ninguém tem. Então vamos para os cruzamentos, tá bom? Deixa eu ver que horas são. Eu tenho reunião da escola 3h30, não, são 3 horas ainda. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Genótipos. Eu falei um pouquinho na aula passada, né? Mais ou menos dos genótipos que vocês me pediram. Ficaram perguntando já, adiantando um pouquinho. E aí, então vamos só ver realmente como é que ficam os genótipos para os tipos de sangue. Só lembrando que eu falei também na aula passada que quando eu falo de genótipos, né? Quando eu falo de genótipos, quando eu falo de grupo sanguíneo, eu vou ter o tipo de
de alelos que a gente chama de polialelia. Ou seja, eu vou ter 4 características, que são os 4 tipos de sangue. Portanto, eu vou ter vários alelos. Não vou ter só mais o azão ou só o azinho, né? Eu vou ter alelos para 4 tipos de sangue. Então, eu tenho mais de 2 alelos. Então, a gente chama de polialelia. E quando a gente fala também do grupo sanguíneo, a gente não usa mais aquele azão azinho ou azinho azinho como a gente costumava fazer. A gente vai utilizar para caracterizar cada sangue a letra de cada tipo de sangue. Então, a letra A vai caracterizar o tipo de sangue A, o B, o tipo B, e o AB, o tipo AB. E o O, como a gente também ele é considerado como 0, fica sem nada. Então, como é que a gente vai caracterizar quem é dominante e quem é recessivo? O sangue tipo A, B e AB são 3 tipos de sangue que a gente chama de sangues dominantes. O sangue O, ele vai ser o sangue recessivo. Como é que eu vou dar, como é que vai ser os genótipos para esses tipos de sangue? Sempre que eu vou usar o sangue, a gente utiliza a letra I ao invés da letra A, como a gente utilizava anteriormente. Isso é só para o tipo de sangue, viu? Para outras características genéticas, como a gente já viu, continua daquela forma lá, o azão e o azinho. Então, para o tipo de sangue, a gente utiliza a letra I, que o I vem da palavra isoaglutinação. Iso significa igual e aglutinação é o que eu já falei para vocês, né? Que pode o sangue aglutinar se tiver a junção do anticorpo com o antígeno. Então, quando ele fala isoaglutinação, é uma aglutinação que acontece igual, ou seja, a junção realmente do anticorpo com o antígeno. Então, vamos lá. Quando eu caracterizo um sangue dominante e eu vou utilizar a letra I, né? Então, eu posso dizer que isão é uma característica dominante. E quando eu tenho também izinho, também é dominante, certo? Então, aqui vão ser os dominantes. Para recessivo, eu vou ter o quê? Izinho. E agora, professora, como é que eu vou saber quem é o A, quem é o B, quem é o AB, quem é o O? É exatamente o que eu falei. A gente vai utilizar a letra de cada tipo de sangue para diferenciar um do outro. Então, por exemplo, eu já disse para vocês que o sangue A, B e AB são os dominantes. Então, eles vão ser esses aqui. Como é que eu vou diferenciar? Eu vou colocar a letrinha A pro sangue tipo A. Vou fazer assim. Aqui é o genótipo, que é o tipo de sangue. O sangue tipo A, que esse sangue pode ser isão ou izinho. Como é que eu vou diferenciá-lo? Eu vou colocar somente no isão, que é a letra que realmente caracteriza a dominância, né? Quando eu falo em izinho, a gente lembra de quê? Recessivo. Apesar dele estar aqui, mas a característica é dominante por quê? Porque tem o isão que vai dominar o izinho. Então, quando eu falo em isão, eu sempre vou estar caracterizando a dominância. Então, para eu diferenciar os tipos de sangue, eu vou colocar a letra A, como se fosse o expoente lá em cima, somente nas letras maiúsculas, que são as letras dominantes, tá? Então, vai ficar aqui, ó. Deixa eu só fazer assim que fica melhor. Isão A, ou isão A e o izinho. Então, aí é o tipo de sangue tipo A. Para o sangue tipo B, aí vai ficar de novo isão, só que agora eu vou colocar o B, isão, B. Ou isão B e izinho. Certo? Deixa eu apagar aqui em cima para botar os outros dois. Para o sangue tipo AB, aí eu vou ter de novo o isão, só que agora eu vou ter que colocar tanto a letrinha A quanto a letrinha B. Então, no primeiro isão eu coloco o A, no segundo eu coloco o B. Então, fica isão A, isão B. O tipo de sangue AB só vai ser assim, não vai ter o isão, izinho. Por quê? Porque se eu colocar isão, izinho, quem é que recebe a letrinha lá em cima?
Somente o isão. Aí se eu colocar só o A aqui, que eu não posso colocar o AB junto não, tem que colocar separado. Se eu colocar só o A, vai ficar que tipo de sangue? A. Se eu colocar só o B, aí vai ficar o sangue B. Então, no caso do sangue AB, o genótipo dele só vai ser esse aqui, certo? E no sangue O, que vai ser o recessivo, aí eu vou ter o izinho, izinho. Dúvidas? Deixa eu ver se vocês perguntaram alguma coisa que eu não tenha visto. Nenhuma, muito bem. Mais alguém? Nada de dúvidas? Então, vou fazer um exemplo de uma questão envolvendo cruzamento, certo? Só lembrando, os tipos de sangue, pessoal, a gente sabe que existe o teste de paternidade para a gente identificar se um indivíduo é filho ou não, né, de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher também. É mais comum do homem, mas também pode ser da mulher. Mas o tipo de sangue, ele também é um indicativo se aquele filho é ou não daquele casal. Nem sempre é possível detectar, mas em alguns casos dá para detectar, porque nem sempre é. Eu vou já dar alguns exemplos que vocês vão entender. Eu acho que tá muito escuro, não tá não, pessoal? Deixa eu acender aqui a luz. Aí vocês não veem nada, né? Tá ruim? Ou tá melhor? Ou tá pior? Tá bom. Tá bom? Melhorou. Pronto. Então, ó, deixa eu só dar um exemplo das pessoas que são sangue tipo O. Qual é o genótipo do sangue tipo O? Quem é tipo O vai ser izinho, izinho. Então, deixa eu fazer o cruzamento aqui pra vocês perceberem. Vou apagar aqui. Tá todo manchado do lado, mas não é pra ir. Então, uma mulher que é sangue tipo O, tá? Tem uma mulher que é sangue tipo O. Ela casa também com um homem que tem sangue tipo O. Qual é o genótipo do sangue tipo O? Izinho, izinho e do homem também vai ser izinho, izinho. Lembram como é que faz o cruzamento? Primeiro com primeiro vai dar o quê? Izinho, izinho. Primeiro com segundo, izinho, izinho. Segundo com segundo, izinho, izinho. Aliás, segundo com primeiro. Agora segundo com segundo, izinho, izinho. Os filhos desse casal aqui vai ser que tipo de sangue? Me digam aí. Qual o tipo de sangue desse casal? Oi? O. Ou seja, se um casal onde os dois são sangue tipo O, os filhos têm que obrigatoriamente ser O. Não tem como nascer um filho de outro tipo de sangue. Não tem. Se nascer, a gente já sabe o que aconteceu, né? Dá pra saber? Dá? Como? Foi. Teve algum tipo de traição, o filho é adotado, alguma coisa desse tipo. Mas não tem como, de forma alguma, um casal que tem os dois são tipo O, nascerem filhos A. Não existe. Érica, Diga. eu li sobre um documentário sobre o sangue dourado. O que é isso? Eu vou falar disso, se você tiver paciência, mas eu só vou falar disso quando a gente quando eu estiver explicando o sangue, o fator RH, porque esse sangue dourado tem a ver com o fator RH, tá bom? Certo. Espere só um pouquinho, que eu vou ter que explicar os fatores RH para você entender. Diz. E se uma pessoa que tem o tipo diferente, tipo B e A, aí como é que vai ser quando eu tiver um filho? Pronto, a gente vai fazer o cruzamento agora desse tipo para ver como é que fica, tá bom? Eu vou fazer, por exemplo, o cruzamento aqui meu com o meu marido, só para vocês verem como é que fica, tá certo? Para ver como é que serão os filhos. Que nesse caso não tem como saber certeza se os filhos realmente são desse casal. No caso dos dois O, a gente tem como saber, certeza. Mas nesse caso não dá para saber. Alguns casos não dá, como eu falei. Mas eu vou fazer o cruzamento para vocês entenderem. Mas vocês entenderam essa questão do O? Eu postei no Instagram do laboratório uma piadinha, né? Com esse exemplo aí. Aí Letícia tá uma caladinha hoje, que foi? Letícia disse que eu ia ter que explicar bem direitinho. Ó, Letícia, é exatamente isso.
Não, Diz. Érico, eu acho que o nome bem, eu tava me referindo, ou eles adotaram a criança ou a tia traiu, né? Porque não tinha como ele ter, como dois Exato. O, ter um filho A. Exato, pronto, exatamente, que eu coloquei lá no Instagram exatamente um caso desse, né? Porque acontece muitas vezes, né? Aconteceu uma vez comigo, mas faz muito tempo, tá? Não foi nem no Clotilde não, faz tempo. Eu estar explicando esse conteúdo e eu falar isso, né? Que duas pessoas, tipo, não tem como nascer filho de outro tipo, tal, tal. E acabou que um aluno lá descobriu que era o sangue que não tinha como ser filho do casal, que eram os pais dele. Enfim, aí acabou ele descobrindo alguma coisa que não deveria. Aí acontece muito, sabe? Pois é. Eu fiquei morrendo de vergonha, mas eu tava explicando o conteúdo, o que é que eu posso fazer? Aí, nesse que eu coloquei lá no Instagram do laboratório, é exatamente isso. Um casal falava, né? Um sobrinho tava perguntando à tia como era o tipo de sangue, né? Tanto a tia quanto o tio dele era tipo O. E o filho deles, né? Que no caso era primo do menino que tava perguntando, era tipo A. E aí, logicamente, a criança, o menino que estava estudando, a professora estava explicando sobre isso, ficou, né, sabendo que o primo dele não era filho do casal, era adotado ou tinha alguma relação aí. Então é só explicando aí que Letícia tinha colocado, mas ela entendeu. Deixa eu ver aqui uma pergunta que Laís fez, que eu não deu pra ler na hora. Acho que foi Laís. Deixa eu ver aqui. Laís colocou, meu pai e minha mãe é tipo O positivo. E eu também, obviamente. Teria chance do meu tipo sanguíneo ser diferente? Não, de forma nenhuma, Laís. É o caso que eu coloquei. Se seu pai e sua mãe é O positivo, você só pode ser O positivo ou O negativo. Você não pode ser A, B ou AB. Não tem possibilidade. Como seu pai e sua mãe é positivo, você pode ser negativa. Que isso aí também eu vou explicar quando eu estiver falando do RH. Mas se for os dois positivos, a chance do filho ser negativo também. Tanto positivo quanto negativo. Certo? Mas você tem que ser O. Não tem pra onde correr. Não vá fazer o teste não, viu, Laís? Pelo amor de Deus. Deixa eu perguntar. Se, tipo assim, uma mulher também tem A positivo e o homem também tem A positivo. Aí quando ele tiver um filho, também tem que ser A positivo ou negativo? Não. Não obrigatoriamente ser A. Vou só falar. Vou usar esse seu exemplo aí pra eu lhe mostrar, tá? Deixa eu fazer o cruzamento aqui. Tá. Sou paranoica, pois não fique não, Laís. Senão depois teus pais vão dizer que a culpa é da professora que tá explicando as coisas. As coisas pra ti. Eu fiquei com... Professora, eu fiquei com tanta dúvida sobre o negócio do olho, porque meu pai tem os olhos verdes. Ah. Aí eu já falei, né, essa história pra senhora. Eu fiquei meio assim, paranoia. Pessoal, é incrível quando eu tô explicando genética. Sempre fica essas Meus coisas, olhos, essas indagações, mas não fiquem não. Diz, Luísa Fernanda, teu pai tem um olho verde, né? É. E tua mãe tem E olho eu tenho os olhos castanhos. Tua mãe? Preto. Preto. Não, e castanho e escuro. o teu? Castanho claro. Na família da tua mãe, tem alguma pessoa de olho claro ou não? Não. É só da família do meu pai, tem os olhos claros. Então Claro. pronto, então qual é a sua dúvida? Então, antes de eu saber o assunto, eu ficava meio assim, entendeu? Sim, porque Aí tu não depois tinha a senhora olho claro, explicou, tu eu achava entendi. que tinha alguma coisa, é? Era. Só que agora eu entendi. Ah, tá, ainda bem. Ainda bem que eu vim foi esclarecer, né? Eu não vim gerar dúvida. Foi. Que bom, que bom. Mas vamos pra questão do Érica, Diz. eu tenho uma dúvida em relação ao teste, o teste de paternidade, porque eu tava vendo umas questões, aí tinha uma que era assim, aparecia a tipagem sanguínea da mulher, que era A positivo, aí tinha um fator, e tinha MN. Aí o professor falou que geralmente eles usam o sistema MN quando é para saber se o filho é realmente filho ou não é. Então a gente tem MN no nosso sangue ou não? Tem. É um caso fluido. É porque assim, Letícia, quando eu falo do sistema do tipo A, B, né, ABO, que a gente chama sistema ABO, eu tô mostrando o que é que tem da hemácia e no plasma, certo? Na hemácia e no plasma, ele não vai ter só isso que eu tô falando, não. Não vai ter só o aglutinogênio A ou só o B, não. Ele vai ter outros tipos de anticorpos.
que esses outros tipos de anticorpos vão ser de outros tipos que a gente fala, outros grupos sanguíneos, como no caso o MN. Então o MN já são outro, como é que eu digo, outro antígeno que tem na hemácia. Então tem hemácia que tem o M, tem hemácia que tem o N, que já vai formar caracterizar outro tipo de sangue. Diz. Então, quando vai fazer o teste de paternidade, eles usam o MN para saber se o filho é realmente o casal ou não? Exato. Mas comumente a gente estuda mais assim, a gente até cita algumas vezes o MN, mas a gente costuma ver mais o sistema BO. Se você pegar os livros, a maioria deles só fala o sistema BO, alguns falam só do MN, mas bem pouquinho, não tem muito... Eu dei uma pesquisada, tem muitas classificações. Fiquei, meu Deus do céu. Mas tem muitas. Sem convidar tudo isso. Tem muitas. Por exemplo, José Carlos falou da questão do sangue dourado, tá? Porque quando a gente fala do sistema RH, vão ser também relacionados com proteínas. Então, vão ter na hemácia, vão ter proteínas de um tipo que vai caracterizar o positivo. E no negativo já não vai ter essas proteínas. E vai ter outros tipos de proteína diferentes que vão caracterizar esse sangue dourado. Então, na verdade, são a presença dessas proteínas, que são várias, né? Eu tô falando só de uma aqui, só do aglutinogênio A ou B. Então, são a presença dessas proteínas que vão caracterizar os tipos de sangue. São várias, são inúmeras, mas a gente não estuda toda, até porque é muita coisa para ser vista, não tem como. Então, a gente procura estudar os que são mais utilizados. Em relação à doação de sangue, a pessoa só vai sofrer um tipo de coagulação se você for muito sensibilizado com sangue diferente, né? Por exemplo, se eu sou MM e receber N, eu só vou ter um problema na coagulação do sangue se eu for receber muitas vezes N, né? No caso que eu sou M. Exato. Pro AB também. Se por acaso eu que sou A receber um sangue que eu não posso, a primeira vez, pode ser que eu não tenha nada, né? Não sinta nenhuma alteração. Mas se isso acontecer frequentemente, aí sim, pode acontecer. Na primeira pode ser, mas também não é certeza. Pode ser que aconteça. Mas é mais provável Érica. nas outras. Diz. Érica. Pode falar, Pedro. É Pedro, Já descobriram algo. Não, que é Carlos. Diz. Já descobriram algo do sangue. Tá bem baixinho, não tô ouvindo não. Fala mais alto. Tá me ouvindo? Tô. Pronto, já descobriram algum sangue que, assim, não identificado por nós. Assim, não sendo O, não sendo AB, não sendo A, entendeu? Mas sim um sangue não existente ainda. Já descobriram ou não? Não. Por exemplo, esse sangue dourado, como você colocou, foi descoberto há pouco tempo, tá? Então, praticamente ninguém conhece, ninguém sabe o que é isso. Alguém, além de José Carlos, alguém mais já tem ouvido falar sobre o sangue dourado? Eu já. E sobre o alfalfa também. Pronto, então, são coisas que, assim, vocês sabem que a ciência está em constante desenvolvimento. Então, tem coisas que vão acontecendo... várias coisas vão acontecendo de repente, né? Então tem coisas que antes a gente não sabia, que de repente ou sabia de uma forma e de repente acontece de uma forma diferente. Então são coisas que vão sempre sendo descobertas e vão aparecer mais, né? Pode ser que existam muito mais tipos que a gente não conhece ainda, que não foi estudado. Eu imaginei que vocês tinham ouvido falar mesmo em Grey's Anatomy do sangue dourado, mas eu vou falar dele depois, explicar direitinho o que é. Então, são coisas que vão aparecendo. Então, a ciência vai estar em constante descoberta, pessoal. Vocês estão vendo aí a questão do vírus, né? Então, todo dia é uma descoberta nova, todo dia é uma coisa diferente e não chega a uma conclusão. Então, a ciência está em constante movimento, né? Ciência, você sabe, ciência move o mundo. Ciência é tudo, né, Karine? Biologia é bom demais. Biologia é bom demais. Karine disse que não gostava de biologia, eu fico pegando no pé dela. Mas é isso, né? Vão sempre sendo descobertas coisas novas. Pode ser que amanhã tenha outro tipo que a gente nem conhecia hoje. Pode ser que não. Enfim, não tem como a gente prever. Alguma coisa? Mais alguma? Não? Deixa eu só fazer o cruzamento que Luísa Fernanda tinha colocado, que era os 2A, né, Fernanda? Foi isso? Pra gente ver como é que seriam os filhos. Ó, no caso, Luísa Fernanda, do sangue tipo A, o sangue tipo A vai ter dois tipos de genótipo, como eu coloquei, né? Então, o A ele pode ser isão A,
ou isão A, izinho. Então, às vezes, nas questões, eles vêm indicando uma mulher que tem sangue tipo A, homozigoto. Qual é o homozigoto? É o que tem os dois maiúsculos, né? As duas letras maiúsculas, as duas dominantes. Ou então sangue tipo A, heterozigoto, que é esse aqui. Mas como a gente está fazendo aleatório, a gente não vai saber, a gente não sabe aqui, né? Porque não é questão propriamente dita. Eu não tenho como saber se essa pessoa vai ser este ou este. Então, vou ter várias possibilidades. Por exemplo, se os dois forem assim, isão A, isão A. Então, os dois são isão A, isão A. Como é que possivelmente os filhos serão? Então, se os dois casos, as duas pessoas do casamento, o homem e a mulher, eles são tipo A e os dois são homozigotos, né? Que são assim, então vai ficar isão A, isão A. Isão A de novo. Todos vão ficar isão A, fazendo o cruzamento. Ou seja, todos os filhos desse casal vai ser que tipo de sangue? A. Certo? Então, o casal onde os dois são A e os dois são homozigotos, todos os filhos têm que nascer A. Não tem possibilidade de nascer outro tipo de sangue. Tem que ser A. Agora, se os dois forem heterozigotos, deixa eu apagar aqui. Alguém quer perguntar? Se os dois forem heterozigotos, aí eles vão ser isão A, izinho, isão A, izinho. Então, eles podem ser o quê? Isão A. Primeiro com o segundo, isão A, izinho. Segundo com o primeiro, isão A, izinho. Segundo com o segundo. Se nesse caso, se os dois forem, ambos forem heterozigotos, aí nesse caso, os filhos, eles podem ser sangue tipo A ou tipo O, que é o izinho, dá 25% de chance de ser O. Então, por exemplo, se a gente tiver duas pessoas onde os dois são sangue tipo A, os filhos só podem nascer A ou O. Jamais vai nascer B ou AB. Não tem possibilidade. Certo? Então, por exemplo, aqui também dá pra gente saber. Um casal onde os dois são A, tem um filho AB, aí o marido tá questionando que o filho não é dele. Ele tem razão de tá questionando, lógico. Se ele é A, a mulher é A e o filho é AB, lógico que o filho não é dele. Vai ser de outro homem. Que aí o outro homem precisa ter que tipo de sangue? Pra o filho ser AB. Não importa. É porque eu pensava... Não, ele pode ser B ou AB, né? Pode ser B ou AB. Então, pra uma mulher que é sangue tipo A, ela tem um filho AB, ela tem que ter tido relações com um homem que tem um sangue B ou AB. Jamais um homem que tem sangue O. Deu pra entender? Vocês querem que eu faça mais algum cruzamento? Deu. Então, no meu caso, eu sou A senhora A, meu disse que ia marido fazer... também é A. Meus filhos vão ser o quê? A ou O. Então, não tem meus filhos, certeza absoluta, isso eu tenho certeza. Eles são A ou O, mas eles são B, eu já fiz Porque eles. Hã? antes eu pensava que se uma pessoa tem um sangue A e o outro tem A, tem que ser, o filho tem que, eu pensava que tem que ser A ou então menos A, se alguma coisa. Não. Negativo ou positivo. Não, aí o positivo e negativo já é outro cruzamento também, que a gente vai ver depois. Aí se for os dois tipo B, aí o filho tem que ser o quê? B ou O. Não tem como também nascer AB. Se for os dois AB, vocês acham que pode nascer O? Não, ele pode nascer A. Não, sei não. Mas aí, professora, Pensa aí um pouquinho, eu dou um tempinho. Se for os dois AB, só um tempinho pra gente encerrar, viu? Que falta 5 minutos pra reunião da escola começar. Aí a gente vai encerrar, tá bom? Que ainda ficou faltando explicar uma coisa. Não vai dar tempo. Se os dois, né, se o casal, os dois forem sangue tipo AB, tem como esse casal AB ter filho tipo O? Tem, porque os sangues são iguais. Quem Ou não? mais? Alguém mais? Acho que não. Giovana disse que acha que não. Eu também acho que não. Não tem. Ou ele só pode ser A, ou ele só pode B. E 50% ele pode ser AB.
Aí, Letícia já fez o cruzamento aí. Tá certo, Letícia, vamos só confirmar. Não tem condição, tá? Se os dois forem AB, não tem como o filho ser O. Vamos só fazer aqui. Como é o genótipo de AB? Então tem AB, AB. Isão A, isão B, cruzando com isão A, isão B. Isão A com isão A, isão A, isão B, isão A, aqui ó, isão A, isão B, e esse com esse, isão B. Então, se um casal, os dois são AB, 25% pode nascer A, 25% B e 50% AB. Ou seja, se um casal é AB, eles podem ter qualquer filho, de qualquer tipo de sangue, menos o O. Então também tem como saber se o filho é desse casal através desse tipo de cruzamento. Deixa eu só ver aqui a pergunta de Laís. Espera aí, Dani. Se os pais tiverem tipos sanguíneos diferentes, como os guri nascem? Aí vai depender. Vai ser qualquer tipo. Então, por exemplo, a gente pode fazer A e B. Tipo, um O positivo e outro A positivo. Vamos fazer aqui, Laís, para ver como é que fica. Vou fazer só o O e o A. O positivo a gente faz depois, que eu ainda vou explicar, tá bom? O com A. Então, a gente tem o A cruzando com o O. O O vai ser o quê? Izinho, izinho. Izinho, izinho. O A pode ser isão A, ou isão A, izinho. Tá? Eu vou cruzar os dois. Vou cruzar esse primeiro com esse. Depois eu cruzo esse com o outro. Então, cruzando esse com esse, a gente vai ter como resultado. Primeiro com o primeiro, isão A, izinho. Isão A, izinho. De novo, isão A, izinho. E aqui, isão A, izinho. Então, Laís, se eu tenho uma pessoa que é do sangue tipo A, cruzando com uma O, uma que é A homozigoto, que é esse aqui, cruzando com o O, os filhos têm que nascer obrigatoriamente tipo A. Não tem como ser outro tipo. Agora, se eu cruzar este aqui com esse, aí vai ficar isão A, izinho, isão A, izinho, 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 izinho. Aí, nesse caso, os filhos podem ser A ou O, mas jamais vão ser B ou AB. Entendeu, Laís? Alguma pergunta mais, meninos? A Laís entendeu. Laiane é de que sala ainda? Terceiro A, né? Que ela entrou faz há tempo, entrou e saiu. Luísa Fernanda não entendeu. Diz o que tu não entendeu. É Laís ou Laiane? Laiane Santos. Tem no A e tem no B. Eu vou ver de onde é. O que é que tu não entendeu? Ah, eu entendi. Desculpa, eu entrei dizendo que não tinha entendido. Laiane é eu, terceiro B. Laiane, você tá sumida. O que foi que aconteceu? Diga aí pra mim. Pois é, eu tava até conversando aí com alguns professores, que eu não vou dizer quem são, que eu fiquei muito... como é que eu posso colocar? Desapontada. Eu fiquei desapontada. Obrigada aí pela palavra. Eu queria usar uma palavra mais light. Porque você sempre pareceu em um mês, né, que eu fiquei com vocês, né, em sala. Ano passado eu não era professora de vocês, mas você pareceu tão sensata, tão consciente, boa aluna, participativa, preocupada, e de repente você sumiu só porque a gente tá assim, mulher à distância, tá tão bom. Eu tô nem tendo trabalho de trabalhar brigando com vocês, olha que bom. É sério, Laiane, mas é sério. Mulher, eu mandei mensagem pra ti um monte de vezes pra tu fazer teus trabalhos e tu disse que não ia fazer. Te cuida, Laiane. Tá ok? Trabalhando dobrado? Deixa eu ver aqui.
Eu também acho que não é desculpa não, tá bom? Eu digo assim, ó, só pra vocês... Eu sei que é difícil, né? Eu tô falando assim, brincando, mas uma brincadeira é verdade, viu, Laiane? Mas eu sei que é difícil, realmente, assim, essas aulas assim, não é fácil, mas vocês têm que saber, vocês têm que pensar, né? Que tá todo mundo da mesma forma, tá todo mundo tendo aula desse jeito. Meu filho de 5 anos fica a manhã todinha de frente a uma tela. Que pra vocês já é difícil, imagina pra uma criança de 5 anos. Eu tenho que estar lá no pé pra ele ficar, pra prestar atenção, porque é muito difícil, né? Não é fácil não. Nem prestar atenção. Não é fácil não, realmente é difícil, mas assim, mas não é justificativa pra vocês deixarem de fazer nem trabalho, tá, Laiane? Eu posso me usar como exemplo. Quando eu fazia faculdade, eu fazia, na verdade, 2 faculdades. Tô fazendo, é bom mesmo. Eu fazia 2 faculdades, eu estudava de manhã e à noite. E à tarde eu trabalhava, eu fazia um estágio. Falo já dessas aulas aí, Maria Vitória que falou aí. Eu fazia 2 faculdades, uma de manhã, uma à noite, e à tarde eu fazia um estágio da faculdade, de uma das faculdades que eu fazia. Ou seja, eu tinha Eu imagino como a senhora tá feliz, né? Oi? Eu imagino como a senhora tá feliz puxando a orelha de um aluno. Não, que é isso, eu tô falando, mas é pro bem, tá? Eu tô falando pra todo mundo, no geral, agora. Mas é pro bem dela. Pode puxar, mas é pro teu bem, viu, Laiane? Eu puxei de tanta gente, mandava mensagem. Eu mando mensagem. Agora não, parei mais um pouquinho, porque o menino passa amanhã com meu celular e meu computador, eu não posso fazer nada. Eles assistindo aula também. Mas eu mandava mensagem todo dia, assim que eu acordava, pra todo mundo. Todo mundo que eu tinha contato, assim, que não tava participando de nada, eu mandava mensagem todo dia, cobrando, todo dia. Até uns já fizeram, mas outros não fizeram não, apesar de eu cobrar. Tipo, Laiane, eu mandei pra ela um monte de vezes, ela nunca nem me respondeu, não me deu nem bola, né, Laiane? Mas só voltando aqui pra vocês entenderem. Diz, José Carlos. Tá, pode ir, eu já vou encerrar, tá bom? Eu vou pra reunião da escola. Então eu trabalhava à tarde, fazia faculdade de manhã e manhã e noite. E eu tinha que estudar para as 2, né? Tinha que estudar para a disciplina das 2. Cada semestre eram várias disciplinas diferentes. E tinha, logicamente, que fazer um estágio bem feito, porque era um estágio da faculdade, eu tinha que mostrar trabalho. Lógico que qualquer canto eu tinha que fazer isso, a gente tem que fazer as coisas bem feitas e com responsabilidade, né? Então, eu trabalhava, não era pouco não, viu? Era muito, porque eu estudava para as 2 faculdades e eu passava a madrugada estudando. Porque eu não tinha tempo de estudar outro horário, né? Madrugada e final de semana. Eu nunca deixei de tirar menos de 9, nenhuma disciplina minha nas 2 faculdades, nunca reprovei nada. E meu estágio, quando eu terminei, foi com nota máxima. Então, assim, só para vocês terem como exemplo, eu sei que tem, lógico, outras dificuldades em casa, um monte de coisa, às vezes pai, mãe, irmãos, que podem atrapalhar também, mas eu acho que quando a gente quer realmente alguma coisa, quando a gente quer realmente conquistar alguma coisa, a gente vai encontrar muita dificuldade, não é pouca não, mas é através dessa dificuldade que a gente vai se fortalecer mais. E não é qualquer dificuldade que vocês vão ter que desistir, não. Ah, tá assim, eu vou desistir. Não, é muito pouco para vocês desistirem. Tem que ser uma coisa muito grande para vocês desistirem. Obrigada. Obrigada, Luísa Fernanda. Obrigada. Tá, então, vocês não podem estar assim... Eu sei que vocês trabalham, muita gente trabalha realmente, às vezes é complicado. Mas, independente do que vocês trabalham, Laiana, não sei com que tu trabalha, mas é o que eu digo para muitos, né? Às vezes, tem muitos dos meninos lá da escola que trabalham no Econômico ou no Cariri Center. E às vezes trabalham bem puxado mesmo, um horário bem ruim, tá? E aí eu digo, tu quer sempre continuar nessa vida, então vocês sempre só vão poder realmente mudar a vida de vocês através disso aqui, do estudo. É bom estudar? Lógico que não. Quem diz que é bom? Só eu que gosto, mas não é bom estudar. Quem quer ficar horas e horas sentada numa mesa estudando? É bom assistir, é bom. Eu também acho, Giovana, mas a maioria não acha. Mas é necessário. É bom, pois é, Laiana, então cuida, mulher. É necessário, vocês têm que entender que o conhecimento salva mundos, salva vidas. Imagine se a gente não conhecesse nada da escola na vírus. O que é que seria de nós? A gente conhecendo já está assim, imagine sem conhecer. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente precisa ter conhecimento. Mesmo um trabalho como no Econômico, por exemplo, quando eu falo dos meninos, eles precisam conhecer alguma coisa. Então, a gente não pode deixar de estar participando, de estar fazendo o que for preciso para ajudar vocês, né, no que vocês querem, que eu acho que vocês querem uma vida bem legal para vocês, né, não precisa ser rico, lógico,
precisa ser milionário, mas uma vida boa, que vocês possam viver bem, viver em paz, com um salário que realmente vocês consigam sobreviver dignamente, né? Então, vão ter que ralar um pouquinho, mas faz parte. Então, não desistam não, continuem assim persistindo, do jeito que vocês estão, né? Hoje eu fiquei feliz porque apareceu muito mais gente do que na aula passada, não sei se é porque eu prometi ponto, não sei se foi, será se foi? Talvez, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo por promessa de pontos, eu fico feliz, porque é isso que eu quero mesmo, que vocês venham, né? Que vocês cheguem até mim, que vocês perguntem. E perguntem qualquer coisa. O que eu souber responder não precisa ser de biologia, não. O que eu souber responder, eu respondo de boa, né? E se eu não souber, eu pesquiso, porque eu gosto realmente de aprender coisas novas. Quando vocês me perguntar uma coisa que eu não sei, eu acho bom, que eu vou pesquisar e eu vou aprender também. Ninguém sabe de tudo, né? A gente sempre está buscando conhecimento, tá bom? Então, Laiane, por favor, retorne para nós. Eu vim porque senti a falta das aulas de biologia. Que bom. Pois retorne, tá? Faça as atividades. E aí, pessoal, faltou explicar uma coisinha ainda para eu encerrar essa parte, viu? Ela merece ocorrência, viu, professora? Oi? Ela merece ocorrência. Merece, eu também acho. Mas quando a gente voltar nas aulas presenciais, eu vou puxar a orelha de cada um, não se preocupe não. Vou puxar a orelha de quem merece. Vou dar um abraço, se possível, se a gente já puder abraçar. Vou abraçar aquelas pessoas que estavam firmes e fortes ali na luta, junto com a gente, porque também não é fácil pra gente que é professor, tá bom? Não é fácil, não. A gente tem que estar se reinventando. Tá justificado minha falta. Vamos ver se tá vendo. Tá, então, Mãe ligou pro colégio. Gente, ela ligou pro colégio, não tem ninguém lá no colégio, menina. Tô brincando. Sim, alguém me perguntou sobre as aulas de julho. Ó, a gente não tem previsão ainda sobre aulas. Não tem nada certo, né? E mesmo se for para votar em julho, a gente não vai votar porque é férias. Nós não tivemos férias, outras escolas particulares tiveram, né? Diz, Luísa. Essa reunião que vai ter é com os alunos também? Não, essa de agora é só planejamento do pessoal da área de natureza, português, a biologia, química, física e matemática, que toda quarta-feira tem. A reunião que é com os alunos de vocês é sexta de manhã, se eu não me engano, que é com os terceiros anos. Vocês estão sabendo já? Pronto, então pronto. Sim, pessoal, mas eu vou ter que encerrar. Depois tu se informa aí, Laiane, a reunião com os meninos, que eu vou ter que encerrar agora, tá bom? Que eu vou para a reunião lá do planejamento com os coordenadores. Aí deixa eu só dizer pra vocês que faltou eu falar só como é feito os testes para detectar realmente o tipo de sangue, que não deu tempo, mas eu falo na próxima aula. Mas eu vou deixar, dessa vez, hoje, eu vou deixar a aula salva lá, tá? Se ficou ruim, hein? Aí vocês me dizem pra eu fazer daquela forma com os slides. E vou deixar uma atividade dessa vez, tá bom? Atividades só com questões sobre os cruzamentos. E lembrando que essas atividades já vão estar valendo pontuação, e isso já é do segundo período, tá bom? Por que eu digo isso? Porque eu fechei as médias, aí ficou gente com nota baixa e eu expliquei um monte de vezes nos grupos. Até aqui pelas aulas eu falei um monte de vezes como era que ia ser a média de vocês, que tinha nota de relatório, que tinha nota das atividades, e mesmo assim eu termino de fechar a média, aí vem alguém e pergunta, mas professora, por que eu fiquei com essa nota? Eu não fiz tudo, não sei o que, eu tenho que explicar tudo. Então, já lembrando que tudo que vocês estão fazendo está valendo pontuação. Então, essa atividade já vai valer também, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham na atividade, vocês me perguntam durante a semana, porque a próxima semana a gente corrige, eu tiro qualquer mais uma dúvida, e eu termino de explicar essa parte e vou começar no fator RH, se der tempo. Ok? Mais alguma coisa? Tchau, professora. Até mais tarde no grupo. Muito bem, até mais tarde. Tchau, tchau, tchau. Depois eu vou encerrar, tá bom? Pra eu ir pra outra reunião. Beijos, tenham um bom final de semana. Até lá, até a próxima semana.